E aqui estamos para mais um programa, O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Eu sou Ricardo Honório e hoje nós vamos falar sobre politeísmo. Por que que o politeísmo é uma das crenças mais divulgadas, embora falsa? Vamos conversar sobre isso logo depois da nossa vinheta. Sejam todos bem-vindos. Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Almeida, seja bem-vindo para mais um programa. Hoje nós vamos iniciar uma nova temática. Vamos falar sobre politeísmo. Seja bem-vindo, Almeida. Obrigado, Ricardo. Obrigado à companhia de cada um de vocês que nos acompanham pelas mídias sociais da Comunhão. Tema apaixonante, dá para a gente ficar conversando algumas horas aqui sobre politeísmo, né? Mas vamos à pergunta, né? Antes da pergunta. Antes da pergunta? Então, antes da pergunta. Aí é melhor ainda. Antes da pergunta, eu quero que você fale um pouco sobre o conceito de politeísmo. O que é politeísmo? É uma boa maneira da gente começar a conversar, até para introduzir, né, as questões do Livro dos Espíritos. Às vezes a gente pensa que politeísmo é uma coisa muito distante. Ah, você está falando aí de politeísmo, isso aí é aquela coisa lá, igual aqueles povos nórdicos, né? Tinha o deus do trovão, que é o Thor, tinha o deus da enganação, que era o Loki, tinha o pai dos deuses. Isso aí, rapaz, isso aí é coisa histórica, isso não existe mais não. É igual Zeus, né? Zeus era o pai dos deuses. Lá no Monte Olimpo. Lá no Monte Olimpo. Então tinha um deus da guerra, que era o Marte, tinha a deusa do amor, que é a Vênus. Isso aí não existe mais, continua existindo. Né? Com outros nomes, de outras formas, né? Vamos lá. Se a gente parar para olhar, e olha que isso aí dá uma discussão bacana. As pessoas que se aproximam dos cultos africanos acreditam a um primeiro exame que eles são politeístas. E eles já são uma transição. Né? Ah, não, então você tem Ogum, que é o deus da espada, é o deus da guerra, ou Xangô, que é o deus da justiça, que é o deus do machado. Vai com calma, né? Mas o politeísmo, ele é uma evolução, é um progresso, que quando a gente começa lá, quando pela primeira vez a gente conseguiu andar em duas patas, que a gente deixou de ser quadrúpede, que a gente desceu de uma árvore e começou a andar em dois pés, e começou a desenvolver o pensamento contínuo, e que nós recebemos o livre-arbítrio, nós somos crianças do universo. A gente vai observando o mundo, vai observando as coisas e tenta compreender como é que as coisas se resolvem, como é que as coisas se encaixam. E a gente começa a ter a ideia, mas por que chove? Né? Mas por que é aquele barulho que faz, que tem aquela luz no céu e depois faz aquele barulho? Por que um dia eu venho aqui nessa árvore e essa árvore está cheia de frutos, e um tempo depois ela não está? Por que tem um período, e é incrível como nós, seres humanos do século XXI, no Brasil, país tropical, a gente não presta atenção. Mas naquela época a gente prestava atenção porque podia fazer a diferença entre a vida e a morte. Por que tem alguns dias que são mais longos e quentes e tem outros dias que são mais curtos e frios? Por que o sol parece que começa a desaparecer num período do ano? Por que o sol às vezes fica mais inclinado no horizonte e às vezes ele fica mais em cima? Né? E na mesma hora entenda-se, às vezes o sol nasce aqui, uma hora depois ele está aqui. E tem uma época do ano que ele nasce ali, mas uma hora depois ele está mais deitado. A gente começa a tentar entender essas coisas sem ciência. E a gente começa a criar explicações. Quando a gente começa a fabular sobre isso, a gente cria os mitos. Né? Esses mitos, a lua, por que ela, numa época, ela some? Ela fica preta. Por que ela fica iluminada e tem um período que ela some? Que ela fica escura?
Aí a gente cria a história de que um animal comeu um pedaço da lua e depois vem alguém e traz essa lua inteira de novo. Tem todas essas histórias, né? Então a gente começa a criar relações. E como a gente sabe, por exemplo, que quando chove no dia seguinte as plantas reagem e mais um pouquinho traz fruto para nós comermos, a gente quer que chova. A gente quer que a planta fique boa e nos dê comida. Principalmente depois que o ser humano descobriu a agricultura, descobriu que aquele grãozinho, aquela coisa pequena, se colocar dentro da terra, abrir um buraco, colocar a terra em cima e se tiver água, nasce outra planta. É milagroso, né? Às vezes a gente esquece essas coisas. E aos poucos a gente começa a criar a pretensão de mudar a realidade com a nossa vontade. Ah, mas se eu pedir com muita força, vai voltar a chover. Né? Se eu pedir com bastante força, quem é responsável por fazer com que chova, vai me ouvir. E aí eu começo a criar rituais. Quando eu começo a construir rituais, eu começo a construir mitos, eu começo a construir a ideia de que existem seres que definem as coisas que tornam possível a minha vida ou a minha morte. Né? Poxa, se tiver caça, eu tenho comida. Se não houver caça, eu vou morrer de fome. Se tiver chuva, eu tenho como cultivar. Se não houver chuva, o meu cultivo não vai dar em nada e eu vou morrer de fome. Então começa a se criar essa percepção e eu começo a criar dentro do meu imaginário, do grupo, que existem seres que são capazes de alterar essas regras, que são capazes de manipular essas regras. Em meu favor. Aí eu tento aprender a manipular isso a meu favor, né? E por isso surge o deus da chuva, o deus do rio, né? O Nilo é um deus lá no culto egípcio antigo. Né? Então eu vou cultuar a chuva, eu vou cultuar o sol, eu vou cultuar... Às vezes a gente não entende essa história do sol, nós que vivemos num país tropical. Vai ficar num lugar que durante 4 meses você mal vê a luz do sol. Que o dia começa a iluminar, já são 11 horas da manhã, e às 2 horas da tarde o sol já se esconde. Vai viver nesse lugar. E sabendo que se não tiver sol, a planta não cresce. Aos poucos você percebe isso. Né? Então o politeísmo surge a partir de tentar dar respostas a esses ciclos naturais que existem desde sempre. E a gente cria mito, a gente cria ritual para falar com estes seres que estão extremamente poderosos para que eles gostem de mim e façam o que eu preciso. Começa a criar a ideia de Deus. É isso, Almeida. Ou seja, a mitologia, o politeísmo, pelo que você acaba de dizer, vem como uma forma de resposta para algo que eu não entendo. É a resposta a um mistério. E que eu preciso me relacionar, eu preciso tirar algum proveito disso, eu preciso sobreviver, eu preciso minimamente entender e me relacionar com isso para que eu... Aufira resultado bom para mim e para minha família. Isso. E à medida que os resultados vão coincidindo com as minhas ações, eu começo a colocar mais fé nisso, eu começo a colocar uma crença maior nisso, e isso passando de pai para filho vai se tornando, vão se criando... Vai criando uma cultura. Uma cultura que daqui a pouco ela é secular, ela é milenar. É aquela história, né? De repente você ouve do seu avô, você é uma criança, olha, quando o sol nasce bem à direita naquele morro, você estando aqui no vale, quando o sol nasce entre aquelas 2 montanhas, é a hora da gente fazer um agradecimento ao Deus Sol, porque logo depois ele vai trazer a chuva e nós vamos poder plantar para comer. Aí tu começa, não, quando o sol nasce ali é a hora de eu fazer o agradecimento para a chuva vir. E aquilo vai se enraizando. Vai, fortalece-se. Ô, Meida, mas já que você começou tão bem esse bate-papo, eu gostei, eu gosto dessas
divagações, dessas locubrações. E enquanto você falava do Deus da guerra, do Deus do amor, do Deus da chuva, etc., etc., eu fiquei pensando que nos tempos atuais, embora esses deuses, pelo menos na nossa cultura ocidental, não sejam mais tanto cultuados, mas, salvo o melhor juízo, parece que a gente tem criado outros deuses. Ah, não, tem. Isso aí. Não é? Ou seja, e a lógica é a mesma. Se eu cultuar isso aqui vai me trazer de volta tudo o que eu quero. E aí eu estou pensando no Deus Dindim. A riqueza, a fortuna, tinha uma deusa da fortuna lá no panteão greco-romano. Eu falei Dindim, eu estou falando de dinheiro, né? Quanta gente não cultua o Deus dinheiro, né? E é interessante que quando você cultua o poder de fazer as coisas. Aí é aquela história, né? São os dois, né? Dinheiro para ter poder e poder para ter dinheiro. É o grande culto atual, né? Eu tenho que ganhar poder para poder conseguir dinheiro, e eu preciso ter dinheiro para ter poder. Para ter ou manter o poder. Então, é interessante como as pessoas acreditam, não, bem-sucedido é quem tem dinheiro, bem-sucedido é quem tem poder, né? Você percebe, Almeida, nós que lidamos com divulgação espírita, que fazemos palestra, né? Uhum. E a posição do palestrante, assim como do professor, ela é muito privilegiada, porque você consegue, de uma tribuna, você vê a reação de todo mundo, é incrível. Você vê a reação das pessoas, de coisas que você fala, as pessoas se mexem na cadeira, enfim. Tem um livro interessante, O Corpo Fala, né? E às vezes eu percebo que as pessoas vêm à casa espírita, ou deve acontecer com outros credos, né? Sim. Vai à igreja, em busca de um Deus, mas sem abrir mão do outro. Ou seja, você tem um Deus que você cultua dentro do centro espírita, dentro da igreja, mas quando você sai, é como que você deixa aquele Deus ali, né? Ó, fica aí, tá? Aqui fora... Eu já fui aí e prestei culto, agora não me incomoda. Eu já prestei culto a esse Deus aqui, agora eu vou cuidar do outro. Aliás, eu já prestei culto aqui, é hora de você me devolver resultado ali. É pior ainda, né? Ainda tem isso. Ainda tem isso. E nesse sentido, Almeida, eu não venho aqui prestar um culto. Eu venho aqui ou fazer uma prestação de contas... Ou estabelecer uma relação comercial. Estabelecer uma relação de ganha-ganha. Ganha-ganha. Né? Você ganha um prosélito, você ganha um seguidor e eu ganho a sua proteção. Exatamente. Você ganha minhas orações, você ganha meus 50 minutos de devoção, entre aspas, a você, mas quando eu sair daqui eu quero receber a minha parte. Inclusive, a minha parte pode vir em dólares. Essa foi boa. Mas é o que acontece. Almeida, nós demos aqui uma passeada sobre politeísmo, né? Uhum. E eu fiz questão de fazer esses comentários finais, porque como você começou bem dizendo no início, muita gente pensa que politeísmo é apenas os deuses do Olimpo. Não. Nós continuamos cultuando outros deuses com outros nomes, mas a devoção é quase que a mesma. Sabendo isso, vamos agora para a questão 667. Quando o Kardec fez a seguinte pergunta: por que o politeísmo é uma das crenças mais antigas e mais divulgadas, embora falsa? É aquilo que a gente estava conversando no início, né? O desenvolvimento do ser humano define isso. Quando a gente desceu da árvore e começou a examinar o mundo que a gente via, a gente não tinha capacidade de, peraí, Deus é a causa primeira. Que causa? Causa de quê? Do que você está falando, né? Não, ele não vai ter essa elucubração filosófica no ser dele. O Australopithecus, quando desceu, ele falava, causa de quê? Eu quero comida. Eu quero comida, eu quero água e quero uma boa fêmea. E quero ser mais rápido que aquele leão. E não quero que aquele leão me coma, né? Eu quero sobreviver ao leão. Eu quero sobreviver ao leão. Então a questão é essa. Por que o politeísmo surge? Ele surge, é uma caminhada
obrigatória para a gente começar a perceber a Deus, né? Então, é uma construção mental, é um construto de pensamento, né? Necessário e lógico entre o momento da total falta de conhecimento até ao monoteísmo que vai acontecer lá na frente, e o primeiro são os judeus, né? É uma jornada de aprendizado, é uma jornada de construção de conhecimento, é um processo muito interessante de observação, de pensamento, de discussão. Imagina quantos milênios, quantas encarnações nós, depois que nós conseguimos um mínimo de linguagem para trocar ideia, a gente esteve ao lado de uma fogueira, já de barriguinha cheia, já protegido, sem o risco de um ataque de um animal, até a gente começar a pensar por que as coisas são o que são. O que são aquelas luzinhas lá em cima? Por que tem luz numa parte do dia e não tem luz agora? E o que é aquela coisa que passa aqui, que é tão grande? E você só consegue fazer isso se tiver com a barriga cheia e em segurança. E em segurança. É a pirâmide de Maslow. Das necessidades de Maslow, né? De Abraham Maslow. Porque de fome ninguém pensa em Deus, não. Aliás, pensa até demais, mas quer que Deus lhe dê comida, pronto. Pensa nesse sentido. Só nesse sentido. É exatamente, Almeida. Vamos à resposta. O pensamento de um Deus único não poderia ser no homem senão o resultado do desenvolvimento de suas ideias. Incapaz, em sua ignorância, de conceber um Deus imaterial, sem forma determinada, agindo sobre a matéria, deu-lhe os atributos da natureza corporal, quer dizer, uma forma e uma aparência, e desde então, tudo que lhe parecia ultrapassar as proporções da inteligência vulgar era para ele uma divindade. Tudo o que não compreendia devia ser obra de uma força sobrenatural, e daí a crença em tantas potências distintas, da qual via os efeitos, não havia senão um passo. Mas em todos os tempos, houve homens esclarecidos que compreenderam a impossibilidade dessa multidão de poderes para governar o mundo sem uma direção superior e se elevaram ao pensamento de um Deus único. Eu só discordaria aqui do em todos os tempos. Não, quando a gente desceu das árvores, não havia entre nós quem fosse capaz desse pensamento, né? Mas, com certeza, quando passamos a ser homens, quando ultrapassamos a agricultura, quando começamos a trabalhar os metais, aí sim algum homem pode ter pensado, não, mas deve ter alguém por trás que comanda tudo, né? Mas só a partir desse momento, sem esse mínimo de capacidade de abstração, não é possível. O Kardec não precisa que eu defenda. Não, de jeito nenhum. Mas não vou defendê-lo, eu vou defender a minha percepção. E eu gosto muito quando isso acontece aqui, quando você levanta uma bandeira dessa. Quando ele diz aqui, em todos os tempos houve homens esclarecidos que compreenderam a impossibilidade disso. Vamos imaginar o Australopithecus que você falou, os primeiros que desceram das árvores e começaram a andar. Mais de 1 milhão de anos atrás. Isso. E a coisa foi acontecendo. Eles não passaram a perceber as estrelas todos juntos. Não. Muito provavelmente, um deles, estando numa noite daquela lá com a barriguinha cheia, como vocês estão olhando assim, com nada. Provavelmente subiu numa árvore, não sabia nem botar fogo na árvore ainda. Começou ali a olhar para o céu, tanto aqui, começou a perceber e falou, nunca tinha percebido isso. Né? Aí, de repente, falou assim, pessoal, vocês já viram isso aí como é que é? Esse representa... Dá um passo à frente. Um desses. Por isso que é nesse sentido que eu entendo o que o Kardec falou. Em todos os tempos, sempre tem entre aspas, sempre tem alguém que dá o primeiro passo, que tem o primeiro estalar de percepção para, a partir daí, chamar a atenção dos outros. Não necessariamente
como o Kardec disse aqui, homens esclarecidos de acordo com o que a gente tem de esclarecimento hoje, mas esclarecidos àquele momento. Provavelmente, quando o primeiro Australopithecus falou assim, olha essas luzinhas lá em cima. Alguém falou assim, que olhar para cima o quê, pai? Para com isso. Daqui a pouco vai amanhecer o dia, vamos correr atrás de mais uma gazela para a gente, que daqui a pouco tem café da manhã que a gente precisa. Nem deu importância. E certamente ele continuou preocupado. Não, vou esperar chegar à noite para ver isso aí de novo. Uhum. E a ideia vai se formando e ele vai conseguindo trazer para a sua percepção outros. E com isso a ideia vai se desenvolvendo. Até naquele livro A Caminho da Luz, do Emmanuel, né? Ele mesmo coloca que nós tivemos que receber a enxertia dos nossos irmãos exilados de capela para dar uma acelerada. E um dos efeitos da chegada dos exilados é justamente o monoteísmo judaico. Né? Exatamente. E ele coloca, pode ver que ele coloca lá os judeus entre os povos que são os capelinos vindos para cá. Exatamente. Ou seja, antes então, não tinha. Em algum momento vai chegar alguém com um queijinho a mais para chamar a atenção e a partir dali é a primeira centelha, né? E daqui a pouco aquele fogo vai aumentando. E é interessante, né? Só é possível, e aí voltamos lá à evolução em dois mundos, só é possível o ser humano ter esse desenvolvimento se o corpo tiver uma contraparte adequada à manifestação do espírito. Ou seja, o perispírito tem que se desenvolver para poder comunicar com o corpo. E todo o potencial do espírito, digamos que o espírito tenha um potencial maior do que o corpo. No corpo não vai acontecer a manifestação. Não vai. Da inteligência. Ele só vai ficar lá no espírito. Exato. Eu costumo usar a seguinte metáfora. Imagina um cirurgião, um exímio cirurgião, e no momento da cirurgia ele não tem um bisturi, não tem um bisturi bem afiado, ele não tem um equipamento de iluminação apropriado, ele não tem a medicação. Sim. E vai ter que operar com uma luva de boxe. Em vez de ser uma luva, vai ter que operar com uma luva de boxe. Ele pode ser o cara da cirurgia. Não vai rolar. Ele não vai conseguir, porque os instrumentos que ele tem à sua disposição não são compatíveis com a sua grandeza. E eu uso a palavra instrumento para lembrar que o corpo humano é um instrumento do espírito. É aquela velha história, né? Nós não somos pessoas que têm um espírito, nós somos espíritos que utilizam um corpo. Exato. Então, se esse corpo, se esse instrumento não estiver bem desenvolvido, bem afiado, bem apropriado à grandeza do espírito, não vai rolar. Não acontece. Né? E você lembrou bem disso, né, Almeida? Essa necessidade de darmos tempo ao tempo, e quando eu digo tempo ao tempo, alguns bilhões de anos, para que esse organismo ele vá se depurando, ele vá se aperfeiçoando, se adequando às necessidades e potencialidades do espírito que o habitará. Se a gente olhar para o nosso corpo, até pouco tempo, nós estaríamos aqui todos cabeludos, né? Né? A barba que você tem hoje, ela se estenderia. Nossa Senhora. Pelo corpo todo, braços cabeludos e tal. Né? Que bom que inventaram a roupa, né? Aí não precisa andar todo peludo. Mas olha só, que bom que o nosso corpo desenvolveu. Os pelos reduziram. Né? A garganta desenvolveu para a gente poder falar sons mais complexos. Entendeu? Aqui, ó, polegarzinho. Gente, imagina você sem esse polegar. Nossa Senhora, segura uma caneta sem o polegar. Mas não é? Tudo isso são... Segura um bisturi sem o polegar. Sem o polegar. Não. Então são coisas que antes, até alguns milhões de anos atrás, nós não tínhamos, e a coisa foi se desenvolvendo. Né? Imagina o nosso corpo físico daqui a 1 milhão de anos. Como será? Vamos rezar se a gente vai precisar ainda, né? De repente, com a graça de Deus, a gente nem precisa mais. Pois é. Não precisa mais desencarnar. Pois é. O desenvolvimento da nossa arcada dentária, os caninos que se retraíram, que não precisa mais. Enfim,
tantas coisas que precisam desenvolver na matéria para que o espírito também avance. E é uma coisa, né? Eu ouvi essa e eu achei o máximo. Você, homem adulto, crianças é mais, mas você, um homem adulto, 40% da energia que você gasta, 40% do oxigênio que você consome é no cérebro. É o cérebro. Caramba. Ou seja, se não tiver comida, o cérebro não desenvolve. Desenvolve. E uma coisa que eu percebo, Almeida, pelo menos comigo, às vezes eu vou lá, a gente vai lá para a casa de Lázaro, né, que é uma chácara, e eu gosto de ir lá de vez em quando, fazer uma capinagem ali, ajudar ali. Você trabalha meio-dia ali e você não sente fome. Não. Agora, quando eu lê 2 livros, sento para escrever aquele informativo, ou escrever um conteúdo para um vídeo, eu fico ali 40 minutos, 1 hora, pensando, refletindo. Gente, abre um buraco no estômago, né? É exatamente disso. O consumo de energia que está sendo grande em função das atividades cerebrais. Explica muito bem, justifica bem o que você acaba de dizer. Almeida, nós vamos ficar por aqui porque o nosso tempo está acabando. Maria, é mesmo. Vamos ficar na questão 667, iniciamos o tema politeísmo. Semana que vem a gente continua e eu acho que de repente até a gente conclui já. Sim. Na próxima semana. Na próxima semana acho que a gente conclui, sim. Então, muito obrigado pela companhia, muito obrigado por ceder um pouco da sua sabedoria e até a próxima semana. O bom da gente ter ideia é isso, você pode conversar à vontade, ouve a do outro e sai com muito mais ideias do que você tinha antes. É sempre assim. Que bom. Só se multiplica. Conhecimento não se divide, só se multiplica. Muito obrigado, Almeida. Forte abraço, gente. Meus amigos, muito obrigado pela companhia, espero que tenham gostado. E se gostaram, deixe o seu like, o seu joinha, o seu comentário. E a gente se vê na próxima semana, se Deus quiser, dando continuidade ao tema politeísmo. Forte abraço, até a semana que vem.